Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E olha só que os europeus estão com uma dor de cotovelo do carvalho, hein? Os brasileiros estão entrando na mente dos europeus, cara. E embora uma parte da mídia europeia está sendo muito áspera ao desempenho das equipes europeias contra os sul-americanos, né? Mais especificamente os brasileiros, existe outra parte que está passando pano, né? Que está tentando diminuir as conquistas sul-americanas, que está tentando diminuir a competição. Mas olha, meus amigos, aquele careca lá da FIFA, ele fez uma das competições mais sublimes, mais lindas que já existiu na história do futebol. E eu aposto com vocês que vai ter muitas ligas europeias que vão querer boicotar esse torneio. Mas a FIFA, inclusive, já discute reformulações e correções para fazer o torneio. A FIFA já discute mudar algumas coisas, aumentar o número ali de times participantes, mudar um pouco o processo de qualificação para o torneio. Ou seja, a FIFA não tem intenção de abandonar esse formato. Tem gente falando assim, né? O primeiro e último mundial que vai acontecer se depender dos europeus. Só que eu acho que os caras não vai ter força para quebrar esse produto, não. Isso porque, pessoal, mano, se você pegar aí, ó, os índices de audiência dessa competição estão sendo absurdos. Embora a questão dos ingressos, né, foi difícil a saída de ingressos, isso porque essa Copa está sendo realizada em um país onde a cultura do futebol ela não é tão forte assim. Então é natural e essa resistência inicial, mas já está melhorando. Cada vez que passa, o número de público vai melhorando. A busca por mais ingressos vai acontecendo, então as coisas estão melhorando. É normal isso em um produto novo. Mas agora, quando você pega a audiência, tanto se você pegar os pontos, né, que as emissoras têm batido na TV aberta, se você pegar a plataforma de streaming, né, os canais fechados, cara, está sendo recorde de audiência essa competição. Então, realmente, as pessoas estão mostrando que amam o futebol e até mesmo de um nível global, porque os pontos de audiência eles estão sendo muito altos em diversas partes do globo. Então, a questão do ingresso local é muito mais da cultura americana do futebol do que do desinteresse pelo produto, porque o produto está sendo, sim, um produto muito interessante. E a gente vai acompanhar um pouquinho aqui, vamos ler um pouquinho aqui das reações dos europeus com as vitórias aí dos brasileiros sobre eles. Mais uma vez, claro, a gente vai ter esse gostinho de fazer isso. E vamos falar também sobre outros assuntos. Roda essa vinheta aí e a gente já volta. Não sai daí não, mano, que esse vídeo tá legal. E meus amigos, a Copa do Mundo de Clubes aqui no Opina Porco, ela também é um oferecimento dos nossos parceiros da Tribo da Sorte, que sempre tá com a gente aí, incentivando o canal, sempre tá acreditando nas opiniões nossas, né? Naquilo que a gente fala, naquilo que a gente acredita, na forma como a gente torce pelo futebol brasileiro. Então não deixe de apoiar também esses parceiraços nossos aí da Tribo da Sorte. Lembrando que hoje tem Mega Sena que está acumulada em 130 milhões de reais. Nós temos também agora, ó, na próxima semana, a Quina de São João, que vai pagar 230 milhões de reais. E você pode fazer tudo isso apoiando aqui o Opina Porco com os nossos parceiros da Tribo da Sorte. Eu estou colocando um link fixado nos comentários e tem um QR Code aqui. Quando você clicar, vai abrir um chat. Vai te mandar lá pro chat, pro bate-papo com o pessoal da Tribo. E lá você vai pedir, ó, eu gostaria do cupom de desconto lá do canal do Opina Porco. Para os cuponzeiros de plantão tem cupom de descontinho aí para vocês. Eles vão gerar um cupom para você e você vai poder utilizar em qualquer produto aqui da plataforma da Tribo da Sorte. Galera, lembrando que a Tribo da Sorte tem uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. 130 milhões está acumulada, sorteio é hoje e tem a Quina também de 230 milhões, você não pode perder. Corre! Porque, mano, os bolões lá esgotam rápido, viu? Tecnologia, segurança com a Tribo da Sorte. Tamo junto.
E essa pedrada, hein? E essa pedrada, rapaz do céu. A Copa do Mundo de Clubes, ela é inimiga dos casamentos. A mulherada tá que tá, velho. Vê nós 4 vezes por dia sentando no sofá e dali a pouco começa. A mulherada tá indo dormir, ó. A mulherada tá indo dormir sonhando com aquela música. Mas tem também as que gostam. Tem também as que gostam de futebol. Ó, a minha namorada, por exemplo, cara, ela tá uma entusiasta do torneio, viu? Eu me surpreendi com ela, porque eu peguei ela torcendo lá no jogo do Botafogo. Sério, mano, até gritou pela janela, assim, uma coisa de louco. Uma coisa de louco. Eu jamais achei que ela, sabe? E depois peguei ela torcendo pro Flamengo no jogo de ontem também. Tá ligado? É tipo assim, ela tinha um compromisso lá do serviço dela. Mano, ela ligou no celular pra acompanhar o jogo do Flamengo e do Chelsea. Então assim, eu tô surpreendido como que ela tá aproveitando essa Copa do Mundo de Clubes, mano. Ela tá ela tá curtindo. Mas pô, é sensacional mesmo. É muito bom. É muito bom esse torneio. E por falar em Copa do Mundo de Clubes, galera, vamos a um pouquinho das reações, né? O que a imprensa internacional repercutiu de ontem para hoje, né? Os destaques aí da vitória, né? Na verdade, do amasso do Flamengo contra o Chelsea. O Olé da Argentina disse o seguinte: Flamengo amassa o Chelsea. Copiando aqui o vídeo do Opina Por, porque a gente falou isso logo após o jogo. Então eles copiaram nós. Daily Mail da Inglaterra falou o seguinte, ó: segundo tempo esplêndido do Flamengo contra o Chelsea. O Marca da Espanha: outra lição do futebol brasileiro sobre o europeu. Ó, olha isso, hein? Outra lição do futebol brasileiro sobre o europeu. O AS da Espanha também falou assim: golpe de Felipe Luiz no Mundial. Retratando aí, né? Chamando a atenção para o técnico do Flamengo. O Mundo Deportivo da Espanha falou o seguinte, ó: Felipe Luiz ensina seu Chelsea do que o Flamengo é capaz. O La Nación da Argentina: Flamengo armou uma festa contra o Chelsea de Enzo Fernandes. O The Sun da Inglaterra: mundo de dor. Chelsea sofre colapso ridículo no segundo tempo. Além disso, o The Sun também publicou em destaque uma foto, né, da comemoração ali do Bruno Henrique, colocando assim, ó, o The Sun, que é um jornal britânico, tá? Flamengo humilha o Chelsea e vence por 3-1 no Mundial de Clubes. Então, pessoal, o Flamengo se tornou a primeira equipe a se classificar às oitavas de finais. Isso porque, mesmo que o Chelsea vence, o Flamengo perde do LA e eles chegam na mesma pontuação, aí, pelo o critério de desempate, tá, desse Mundial de Clubes, é o confronto direto. Então, quando você tem duas equipes pareadas com o mesmo ponto, no jogo que essas duas equipes se enfrentaram, quem venceu? Foi o Flamengo. Então, o Flamengo fica na frente. É um critério... Mano, é um critério diferente esse, né? Eu não me lembro de alguma competição assim aqui do Brasil, sul-americana, ter um critério semelhante. Tem alguma competição? Libertadores, a Sul-Americana, tem algum critério desse? Eu não me lembro desse critério, é um critério diferente, é legal, achei interessante, né? É um bom critério de desempate, então dessa forma o Flamengo garante a primeira colocação no grupo e a classificação para as oitavas de finais. Então, mano, a chance do Flamengo pegar o Bayern de Munique, ela caiu. Isso porque o Bayern de Munique fez um jogo ontem equilibradíssimo, hein? Tem gente falando assim, o Bayern não quis colocar o pé. Galera, para com esse síndrome de vira-lata, mano. Para com isso. Os caras também... Os caras também têm receio, irmão. Pera aí, o PSG perdeu, o Chelsea tomou um vareio. Você acha que os caras eles vão entrar de peito aberto achando que assim, não, vamos subir linha mesmo que tá tudo tranquilo? Não, foi um jogo equilibradíssimo. Infelizmente o Boca, ou felizmente, tá? Infelizmente, felizmente, na verdade, que se lasque o Boca Juniors, mano. Pera aí, a coisa é eu torcer para um rival brasileiro ali, até vai. Agora, torcer para rival argentino Boca Juniors, me respeita, né? Se for um River Plate ainda, eu até, beleza, ok. Agora, Boca Juniors, não, por favor. Ninguém é obrigado. O Boca Juniors, galera, não é mais aquele Boca Juniors dos anos 2000, do início dos anos 2000.
aquele Boca Juniors agudo, intenso, que sabia o que era jogar uma competição grande, né? Que se doava em campo. Mas mesmo assim foi uma partida equilibrada, com um gol do Merentiel. Cara, uma puta jogadaça do Merentiel. Mano, eu não entendo, porque no Palmeiras o cara era um cone, era um poste. Não entendo. E agora, mano, o cara fez um puta de um golaço, cara, contra o Bayern de Munique, simplesmente mandando o Neuer lá pra merda, assim, sabe? É loucura, mano. Eu não consigo entender. Eu não sei o que acontece, mano. Os caras chegam no Palmeiras, para de jogar, sai do Palmeiras, volta a jogar. Mas enfim, 2-1. Então é bem provável que o Flamengo enfrente o Benfica. Olha isso, hein? Flamengo versus Benfica nas oitavas de finais. Parece que tá tudo se encaminhando para isso. Pode mudar? Pode mudar, mas tudo se encaminha para isso. Então o Flamengo consegue aí garantir a primeira equipe a se qualificar às oitavas de finais. Hoje tem o jogo do Fluminense e o técnico Renato Gaúcho, ele falou sobre o desempenho dos clubes brasileiros na competição do Mundial de Clubes e saiu em defesa, viu, do futebol brasileiro. Gostei muito do que o Renato Gaúcho falou. Por isso que eu falo para vocês que eu tô querendo um bom desempenho das equipes brasileiras nesse Mundial. Eu tô deixando a rivalidade um pouco de lado. Sério, eu tô torcendo mesmo. É uma torcida legítima dos clubes brasileiros. Não é porque, Neto, muito fácil ligar uma câmera, né? E tentar agradar todo mundo. Não é isso não, pessoal. Não preciso disso não, tá ligado? É realmente um sentimento legítimo pelo nosso futebol. Vamos ver o que o Renato Gaúcho falou. Ó, as vitórias de Botafogo e Flamengo mostram a força do futebol brasileiro. A gente tem que valorizar o que o Abel vem fazendo no Palmeiras, Felipe Luiz no Flamengo e o meu xará Renato no Botafogo. Se brasileiro vem para o Mundial e perde, falam, o futebol brasileiro não consegue medir forças com o europeu. Se ganham, falam, o futebol europeu está voltando das férias. Isso não existe no futebol. Porque no final do ano, quando tem outro Mundial, quando o futebol europeu pega os clubes brasileiros tendo feito entre 70 e 80 jogos por ano, ninguém dá essa desculpa. Ninguém fala, o time brasileiro está cansado. Quando o time europeu atropela, aí falam, realmente não dá para medir forças com eles. Aí quando o futebol brasileiro começa a ganhar e se destacar, começam, o futebol europeu estava de férias. Eu não concordo. O futebol brasileiro vem fazendo um grande mundial, vem se superando contra adversários poderosos e vem conquistando resultados. Isso mostra que nem sempre somente o dinheiro vence as partidas. Mano, sensacional, irmão, o que ele falou aqui, tá? E ele continuou. E não tem desculpa. Os europeus estavam de férias. Não. O futebol brasileiro vem bonito no Mundial. Tem que destacar Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Essa é a realidade. Muito bom, cara, o que o Renato Gaúcho falou aqui, viu? Muito bom mesmo. Show de bola. Você viu, galera, o espírito? O técnico rival, né? O técnico rival, mano. Quando a gente tá ali na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileirão, o pau fecha na beirada do campo, tá ligado? Ninguém é amigo, ninguém dá a mão pra ninguém nessa hora. Só que agora, mano, é um momento que é meio que nós contra eles, né? Então a coisa muda. É esse o espírito. É esse o espírito. Enquanto nós temos aí a Copa do Mundo dos Clubes, né? O Memphis Depay lança uma nova música. E no clipe que ele lançou, a música, né, é uma música que chama São Paulo Freestyle. É o nome da música. E no clipe aparece ele criticando o ex-jogador do Corinthians, né, e apresentador dos Donos da Bola, o Neto. Ele faz uma crítica lá, né, pra falar que pro Neto... Ele fala meio assim, ele dá a entender meio assim, né, que pro Neto ganhar dinheiro tem que falar mal dele, sabe, um negócio assim. Ele fala também, acho que sobre o Neymar, ele também cita o Neymar, né, só que aí de uma forma positiva, claro. Ele fala sobre o Neymar e ele também aparece, olha aqui como que ele aparece, ó. Ele aparece com a taça do Campeonato Paulista no trailer, né? Então, no clipe, né? Durante o clipe, ele aparece com a taça que venceu o Campeonato Paulista. Ainda fala assim, ó, ninguém faz igual, eu sou o único. Rapaz... Olha, mano, os caras, velho... Eu vou falar uma coisa pra você, hein? O Palmeiras tá alugando um apartamento, assim, um triplex na cabeça dos caras, velho.
Porque assim, os caras ganharam esse Campeonato Paulista em cima do Palmeiras e meu amigo, os caras estão comemorando isso como se fosse Mundial. Você é louco. E é isso, né? Enquanto uns jogam Mundial, outros lançam música. Tá certo, velho. Cada um dentro da sua. A gente que gosta de futebol tá mais preocupado com o futebol. Ontem na coletiva pós-jogo, o Felipe Luiz ele meio que fez um desabafo. E ele até utilizou o Palmeiras como um exemplo para falar sobre isso. Porque ele estava falando, né, em como o futebol brasileiro, ele é um futebol que eles colocam uma régua e tentam sempre fazer comparações com os seus adversários. Então ele falou o seguinte, ó, o Palmeiras ganhou do Porto, Flamengo tem que ganhar também. Jogaram bem, nós temos que jogar bem também. Se o Palmeiras ganhou na altitude, Flamengo tem que ganhar também. Então sempre estamos comparando com os outros. E isso para mim é um grande erro, porque o europeu não faz isso. Então ele estava falando, né, dessa cultura que tem dentro do futebol brasileiro, essa cultura que está instalada dentro do nosso futebol, sobre a gente traçar comparativos do desempenho de uma equipe com a outra. Cara, isso daí é algo que está muito ligado ao torcedor e também acaba ganhando efervescência por causa das mídias sociais. E assim, galera, se eu falar para você que essa comparação vai acabar, eu tô mentindo. Eu tô mentindo. Porque é normal nós, tá? Tô falando de mim, fazermos isso. A gente compara o desempenho, a gente compara o futebol apresentado, a gente compara os jogadores contratados, a gente compara a situação financeira, a gente compara até as camisas. E é isso, é a cultura do nosso futebol. O nosso futebol é dessa maneira, a gente faz isso até com a seleção. Só você pegar aí, ó, a Argentina, por exemplo, né? Um exemplo, a Argentina ganhou de 3-0 em tal seleção que o Brasil não conseguiu ganhar, que a gente perdeu, que a gente empatou. Olha o futebol que os caras estão apresentando, olha o nosso futebol. Então essa questão da comparação, isso está muito atrelado à nossa cultura, né? A forma como a gente trata o futebol aqui dentro e a forma como a gente trata as nossas próprias rivalidades internas. E talvez na Europa, né, isso seja diferente. Eu não sei, eu não moro na Europa. Se o Felipe Luiz está falando que lá é diferente, eu acredito nele porque ele morou muito tempo lá. Então, assim, ele conhece muito do futebol europeu, da cultura europeia e de como torcedor, como imprensa, eles tratam isso. Então, se ele está falando, eu vou acreditar naquilo que ele está falando. Mas é uma parada muito complicada, tá? E ele foi muito enfático ao dizer isso, né? E colocou principalmente o Palmeiras muito em virtude. As críticas, eu vejo isso, mano, meio que um recado às críticas que o Flamengo sofreu na Libertadores. Porque ele falou sobre a questão da altitude e teve comparação sobre a questão da altitude. E, obviamente, a gente tem aquele desempenho muito ruim contra o Central Córdoba. Que o Flamengo, inclusive, quase não se classifica para as oitavas de finais da Libertadores depois de fazer uma fase de grupo muito, muito ruim, né? Com uma performance muito abaixo do que aquilo que a torcida esperou. E sempre que tinha um jogo do Palmeiras, sempre que tinha ali uma goleada do Palmeiras, o pessoal fazia essa comparação, tá? E continuam, né? E continuam fazendo a comparação. A comparação ela não para. E do outro lado ela também acontece, tá? Do outro lado ela não deixa de ser também uma regra, tá bom? É isso daí então, pessoal. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. Boa Copa do Mundo dos Clubes. Hoje tem Fluminense, né? Mas assim, o adversário do Fluminense hoje acho que é um adversário relativamente tranquilo. O Fluminense tem qualidade para vencer esse jogo sim, contra o Ulsan, né? Ulsan HD é a equipe lá. Enfim, nem sei quem que é essa equipe, mas eu acho que o Fluminense vence sim. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.